Então, boa noite a todos que estão chegando, aqueles que irão assistir esse estudo mais tarde, depois ficar aguardado aqui nos arquivos, do Instagram. Nossos estudos da obra Pão Nosso vão retomar nessa modalidade via Instagram apenas a partir de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 70 da obra Pão Nosso, intitulado Elogios, e nós daremos seguimento ao estudo dessa obra, sempre no segundo domingo do mês, nesse horário de 7 horas. Fazendo como antes, assim quando começamos, que o estudo era apenas no Instagram, e fica gravado também e numa playlist no YouTube, ok? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, enquanto os outros irmãos vão chegando para acompanhar o nosso estudo. Vamos, nesse momento, nos sintonizar com as energias dos Espíritos amigos, que possamos agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade, a possibilidade de receber dos Espíritos amigos a instrução, as energias benéficas e salutares, as inspirações necessárias para o nosso crescimento íntimo, para a nossa transformação e para a nossa melhoria. Muito obrigada, Mestre amigo, por nos oportunizar nessa noite de hoje o estudo dessa obra riquíssima do benfeitor Emmanuel, pelas mãos benditas de Chico Xavier, a nos ensinar, nos instruir com o Evangelho, para que possamos nos tornar criaturas melhores. Muito obrigada, Mestre Jesus, e nos ajude a conduzir da melhor forma possível o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando tudo certo? Me mandem esse feedback, que nós vamos iniciar agora as nossas reflexões. Bom, a cada encontro nós estudamos um capítulo, que é uma mensagem sempre muito importante que o benfeitor Emmanuel nos apresenta, e ele comenta um versículo bíblico. E aqui hoje nós temos um versículo que está em Lucas. Mas antes, vamos refletir um pouco a respeito do título desse capítulo, que é o título Elogios, onde nós vamos poder, observar o quão prejudicial pode ser para a criatura humana um elogio. Às vezes, algo que a gente pensa que não vai ter, de forma alguma, nenhuma repercussão negativa, digamos assim, mas que pode sim acabar desestruturando, determinado amigo, irmão nosso, ou até mesmo nós mesmos, porque nós ainda possuímos muita vaidade, muito orgulho e tantos outros sentimentos e emoções que categorizam nós como espíritos ainda imperfeitos. Então, dentro dessa perspectiva, os elogios podem sim ser muito prejudiciais a cada um de nós, a depender da forma como eles são realizados. E é interessante porque, para utilizar, para fazer a abordagem dessa temática, o Emmanuel ele vai selecionar a seguinte passagem bíblica. Mas ele disse: antes, bem-aventurados o que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tanto que está lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 28. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a importância do ouvir, do se colocar como ouvinte. E é muito interessante que quando nós observamos, Jesus na sua tarefa bendita, o que ele fazia era justamente isso, era falar e os discípulos escutavam Jesus. E hoje, na nossa sociedade atual, nós temos muita dificuldade em ouvir. Nós temos muita dificuldade em exercitar os nossos ouvidos para captar as mensagens. Tanto as do Evangelho, com certeza, mas também daqueles que estão ao nosso redor.
Então, o quanto que é importante se colocar no lugar de ouvinte, porque aquele que fala, muitas vezes, tem o evangelho apenas nos lábios e não no coração. Assim nos apresenta a doutrina espírita e tantos outros textos, inclusive de Emmanuel, que nos mostram que ter a facilidade da comunicação, ter o conhecimento não significa possuir também a vivência do Evangelho de Jesus, a vivência prática da moral cristã. Então, a primeira coisa que nos vem nesse momento, nesse primeiro versículo que Emmanuel nos apresenta, é que nós precisamos nos colocar no lugar de ouvintes. E ouvintes do quê? Das bem-aventuranças, que é todo aquele sermão da montanha, que é o nosso código de vivência humana, que é o ser humilde, que é o buscar sempre a mansuetude, a obtenção da paciência, essas virtudes que o Cristo nos apresentou para que a gente consiga trilhar da melhor forma possível essa nossa caminhada aqui na matéria e também fora dela. E é interessante isso porque não é só ouvir, mas é guardar. E quando nós compreendemos que o Evangelho de Jesus ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido, como nos diz Alcione no livro Renúncia, nós vamos entender também que eu preciso ouvir, mas eu preciso internalizar, eu preciso guardar dentro de mim para que eu possa, através das reflexões, fazer aquele conteúdo, aquele conhecimento vibrar dentro de mim a ponto de querer exercer, a ponto de querer executar o bem, executar o Evangelho, ou seja, colocar em prática o que nós aprendemos. Então vamos a Emmanuel, né, no seu comentário a essa passagem. Diz ele: Dirigira-se Jesus à multidão, com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Aqui ele já nos traz aquela visualização do encantamento que todas as pessoas tinham ao ver Jesus falar, ao ver Jesus se colocar no lugar de orador e apresentar ali naquele momento, né, os ensinamentos. E é interessante isso porque, de fato, existe a conquista da atenção quando nós estamos na condição de oradores, quando nós estamos na condição daqueles que falam, daqueles que ensinam. E qual é o perigo, digamos assim, nesse sentido? É porque na conquista dessas atenções podemos nós nos sentir ludibriados. Porque, de fato, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, gera-se em todos aqueles que se sentem sensíveis à temática um encantamento. Os corações, eles são de fato tocados. E a gente observa a repercussão disso no olhar das pessoas que estão nos assistindo, a gente observa a repercussão disso também nas falas posteriores. E é natural que isso aconteça, mas o nosso cuidado é de nos colocar como sendo instrumentos da vontade de Deus, instrumentos dos espíritos amigos, que no momento em que nós vemos todas aquelas pessoas, aquela plateia nos observando, assim como observava Jesus, de alguma forma ouvindo, atento o Evangelho do Mestre, que possamos compreender que nós não somos de todo responsáveis por aquela questão, mas sim os espíritos amigos enviados por Jesus para a realização daquela tarefa, para que aquela tarefa ela se cumpra com aquele êxito. Nossa participação ela é mínima, ela é bem pequenininha, em comparação à gama de espíritos e de tantas outras questões que estão ao redor de uma tarefa para que ela seja de fato concluída e executada da melhor forma possível. Então, Jesus estava naquele momento ali, né, fazendo a sua fala para aquela multidão e existia em todos um encantamento, porque eles estavam todos envolvidos nas energias sublimes que emanavam do Mestre Jesus, mas isso não significava que todos aqueles que estavam ali ouvindo eram capazes de guardar a palavra de Deus. Não significava. Por quê? É natural que na presença de Jesus
sentiam-se ali todos eles envolvidos, mas os corações, eles só têm a capacidade da absorção dessa palavra divina, de manter consigo mesmo essa compreensão, esse sentimento, para que mais tarde possa praticá-lo, se a criatura humana também estiver disposta a isso. Então, Emmanuel, ele tem um texto que ele fala que nós precisamos ser vasos, no sentido de que nós precisamos ser um bom armazenamento da palavra de Jesus. E, de fato, nós precisamos armazenar bem o Evangelho nos nossos corações, dentro de nós, para que não fiquemos só ludibriados pela letra, ou pela frase, ou pelo texto evangélico, mas que a gente consiga, através dele, ter uma ação e não apenas uma reflexão. E aí continua o texto, Emmanuel dizendo: mal terminar as observações amorosas e sábias, mal Jesus terminou de falar, né? Eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, imaginem só o magnetismo de Jesus. Se nós que tivemos a oportunidade de ter assistido, por exemplo, uma palestra de Divaldo, de estar em um congresso onde sentimos, ou até em um ambiente, né, a vibração diferente, a vibração de amor, a vibração de harmonia, de paz, tocar o nosso coração, o magnetismo daqueles que de fato têm uma conduta justa, uma conduta reta, e a gente sente, né, o magnetismo dessas pessoas. Imagina o que não é sentir o magnetismo de Jesus. E continua: reportara-se em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria. Então a moça, né, no momento, antes mesmo que Jesus terminasse de fazer as suas observações amorosas, suas palavras, ela faz a interferência para apresentar as bem-aventuranças que deviam caber de Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Qual era a questão essencial daquele elogio, digamos assim, que a mulher se levanta e faz? É a questão da condição em que se encontra Maria. Em que condição se encontra Maria de Nazaré naquele momento? Como a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. E ela observa em Maria apenas o resultado. Ela não conseguia ainda enxergar todo o percurso que Maria precisou atravessar, precisou passar para obter a possibilidade de conceber Jesus. Nós podemos, na nossa ignorância, achar que Maria foi uma mulher escolhida, mas o próprio Evangelho nos apresenta que até para que sejamos escolhidos, nós precisamos ter os nossos dons, os nossos talentos, as nossas possibilidades. E nós só conquistamos isso através de uma conduta evangélica, de uma conduta cristã, de uma conduta amorosa, praticando os valores necessários do espírito imortal. Então, quando ela traz esse elogio a Maria de Nazaré, exaltando especialmente a sua posição, o seu status de mãe de Jesus, ela esquece de observar tudo o que aquela criatura precisou passar para estar naquela condição de eleita. Porque ela mereceu, foi mérito de Maria, aquela posição de ser, em toda a face da terra, a única mulher capaz de receber em seu ventre ali o Mestre Jesus, em tê-lo aos seus cuidados. Então Maria, ela já vinha fazendo na sua caminhada como espírito imortal escolhas assertivas. Ela teve sim muita abnegação no decorrer das suas existências, das suas encarnações, melhor dizendo, para obter essa graça. Ou seja, ela estava preparada para a tarefa. A gente fala muito isso na doutrina espírita, né? A tarefa aparece quando o trabalhador está pronto. E Maria estava pronta porque ela se preparou
durante todo o seu percurso como espírito imortal, para naquele momento ela ter a capacidade de ter em suas mãos uma tarefa tão importante quanto agir, ser a mãe de Jesus, como nós conhecemos. Então, muitas vezes, nós elogiamos as pessoas, nós olhamos o brilho daquela pessoa, nós olhamos os frutos e nós esquecemos de toda a caminhada. E muitas vezes, da difícil caminhada que aquela criatura ela passou até chegar ali. Dos sacrifícios, das abnegações, das dificuldades. E aí Emmanuel continua dizendo: mas prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, ou seja, muitas vezes a gente faz um elogio e nesse caso aqui, né, esse reconhecimento, né, de Maria como tendo as virtudes, as bem-aventuranças, né, muitas vezes nessa nossa atitude impensada, nós podemos trazer consequências infelizes, porque nós podemos reduzir aquela pessoa apenas aquilo. E às vezes até atrapalhar o processo evolutivo de determinada pessoa pela questão mesmo de aguçar nela a vaidade, aguçar nela o orgulho. É claro que aqui Jesus não estava demonstrando que Maria sentiu-se assim, mas como toda criatura ainda num estado de imperfeição, nós estamos tendo a possibilidade de falhar e de cair. Então, ele fala isso e continua: responde o mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhes os princípios. Então, Jesus, ele traz, né, a instrução de que nós precisamos, mais uma vez, nos colocar como ouvintes. Nos colocar na posição daqueles, não apenas daqueles que falam, mas daqueles que ouvem e que guardam as palavras do Evangelho para assim praticá-las. E aqui é muito interessante observar que Jesus ele faz essa interferência justamente porque ele percebe ali todas as questões, ou melhor, como o mesmo Emmanuel diz, as consequências que pode se ter a partir dali, a partir daquele elogio. Então ele vai também trazer para a gente a reflexão de que muitas vezes é muito mais interessante que se elogie a obra do que a pessoa. Um exemplo, eu posso sim dizer a uma pessoa: olha, você é um palestrante muito especial, você é um médium muito especial, você é uma pessoa que tem o dom, mas eu também posso, ao contrário disso, que pode muitas vezes fazer com que aquela pessoa se perca no caminho, traga com si consequências, né, menos felizes, eu posso encorajá-lo no seu dever. Às vezes, meu irmão, eu desejo que você siga o caminho do bem, vale muito mais do que um elogio cheio de pompos, né? Extremamente, muitas vezes pode até carregar, né, esses elogios, pontas de inveja, de sentimentos menos dignos. E aí é muito mais fácil que a gente, no desejo sincero de ajudar os nossos irmãos, de levar a eles uma palavra amiga, uma palavra que possa, de alguma forma, ajudá-lo a continuar no caminho do bem, justamente direcionar isso. Meu irmão, eu gostaria muito que você permanecesse nesse caminho do bem. Gostaria muito que você permaneça fiel à doutrina espírita, que você permaneça na execução bendita desse trabalho, que Jesus possa lhe abençoar. Isso, vindo de um coração sincero, fortalece muito mais o espírito daquela criatura do que determinados elogios que podem atrapalhar a tarefa. E aqui eu abro um parênteses, especialmente também para os elogios que pode advir, né, de espíritos. Por quê? Muitas vezes isso é uma porta muito aberta, né, para obsessão, especialmente para fascinação. Os chamados médiuns especiais, oradores especiais, e às vezes as pessoas vão se ludibriando com
aqueles posicionamentos ou o status que se coloca a ela e podem se perder. Nós temos muitos exemplos que não nos cabe aqui julgar ou pontuar, porque também nós, na nossa vivência acadêmica, religiosa, pessoal, dentro da nossa própria casa, nos envaidecemos com tão pouco. E muitas vezes isso já nos traz consequências extremamente infelizes, que cabe a nós essa reflexão de como eu tenho lidado com aquilo que me chega de elogio. Verdade, George. Olha, George aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Somos todos agentes do amor, com certeza. Uma palavra, um ato fazem toda a diferença. Justamente sempre quando nós colocamos nisso o nosso amor, o nosso sentimento. Maravilhoso, meu amigo. Obrigada pela contribuição. E Emmanuel continua dizendo: a passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Nós vamos aprender com Jesus, com Paulo, que a multidão, ela pode nos colocar num lugar, de pedestal, ela pode nos elevar, mas ela também pode nos direcionar para uma cruz. Ela pode nos colocar em uma cruz. Por quê? A multidão, ela ainda não tem a posição de discípulo. A posição daqueles que ouvem, daqueles que guardam as palavras do Evangelho. Tanto que quando ele vai trazer, essa orientação, ele faz ela especialmente para os discípulos sinceros, que são aqueles que já possuem a condição de prática do exercício cristão, que buscam a sua própria abnegação, que buscam de alguma forma seguir aquilo que o Cristo nos apresenta e nos ensina. E ele fala que é justamente entre esses discípulos que essa campanha, para que esse veneno ele não se espalhe, para que as pessoas elas não se envaideçam, para que as pessoas elas percebam que a obra é muito maior do que nós, que somos apenas pessoas imperfeitas. Que aquilo que a gente realiza hoje de trabalho dentro da casa espírita e fora dela, não é um mérito pessoal nosso. Existem muitas pessoas, espíritos envolvidos e muitas outras questões. Então, a gente precisa observar toda essa dimensão. Vi que várias pessoas chegaram no estudo, a Sandrinha, a Desdete, José Will, sejam bem-vindos, meus amigos. Então, nós continuamos com o comentário de Emmanuel que diz: se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbe com palavras. Eita, olha que direcionamento de Emmanuel maravilhoso. Se a gente observa ao nosso redor algum irmão que está fazendo a tarefa direitinho, que está ali cumprindo com seus deveres como pessoa, que a gente possa cuidar com as nossas palavras para a gente não perturbá-lo. Porque pode ser que o meu elogio, que eu penso que eu estou fazendo bem, faça um mal, cause uma consequência, como diz que o texto, infeliz. Por quê? Porque a gente nunca sabe como a pessoa ela vai receber aquela palavra. A gente nunca sabe como isso vai atingir aquele coração. Então, nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado. Tanto que ele continua dizendo: dos quais o mundo tem abusado muitas vezes, constituindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com a boa vontade e entendimento na execução do mistério que lhes compete, sem te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, o que nós podemos observar nesse fim do texto é que o que vai valer mesmo a pena é aquilo que a gente pratica de bom. É a nossa tentativa todos os dias de se tornar uma pessoa de bem.
como nos apresenta o Evangelho lá no capítulo que trata dos 6 perfeitos. É colocar de fato o Evangelho em prática, se diminuir para que o Cristo cresça nessa tarefa. E é interessante observar que se trata aqui também de Maria, porque a gente observa, inclusive na Bíblia, no Evangelho, quanto que Maria diminuiu-se e apagou-se para que o Cristo aparecesse. Então nós, na nossa vivência, temos também que fazer isso. Nós estamos aqui só passando conhecimento que nós adquirimos por intermédio de tantos outros seres. Aqui no caso, Emmanuel, Chico Xavier, e aí tantos outros irmãos, né, no plano espiritual, espíritos amigos que estudam com Emmanuel, que preparam, né, tudo isso para que a gente possa consumir e obter reflexões para a nossa vida. Então a gente percebe que tem muita gente, muitos espíritos envolvidos nas tarefas que nós assumimos. Então nós não podemos de modo nenhum nos envaidecer na tarefa do espiritismo, mas também ter esse cuidado com a nossa vida pessoal, nas nossas outras tantas atividades. Então aí a gente encerra esse nosso estudo de hoje. Os estudos da obra Pão Nosso são sempre mais curtinhos, a gente faz a leitura, a reflexão. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode deixar aqui no chat. Se não agora, mais adiante nós podemos responder e seremos muito felizes em assim fazer, né? Justamente para que a gente possa ter mais reflexões. Então vamos à nossa prece final. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos. Quem desejar nos recolher em alguma parte da nossa casa, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por estarem conosco no nosso lar, que possa nos abençoar, abençoar toda a nossa família, nos envolver com as bênçãos sublimes do amor, da paz e da harmonia. Que Jesus, o nosso mestre amigo, possa permanecer conosco, nos amparando, nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo, beijo. Sandrinha, George, Deusdete. Deixa eu ver mais quem. Seu José, a Jane, a Michele, o Enzo, o Saulo, Lucimere, Lian, Ricardo, Alice, Jeff, Andressa. Beijo, Cíntia. Beijo, beijo todos. Tchau, até a próxima.